Foi durante a Segunda Guerra Mundial que a maioria de experimentações involuntárias foram realizadas, o que culminou na necessidade de criação de normas para a realização de pesquisas em seres humanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, pessoas nos campos de concentração eram submetidas a pesquisas que seriam favoráveis à guerra, como, por exemplo, a criação de armas. Foi apenas em 1947, em um clima depois da guerra, que as atrocidades cometidas foram evidentes e foi criado o Código de Nuremberg, que continha 10 itens que destacavam o consentimento voluntário do paciente. Porém, os abusos continuaram. Em 1964, foi aprovada a Declaração de Helsinki, que criou normas sem fins terapêuticos. Em 1980, foi elaborada as Diretrizes Internacionais para a Pesquisa Biomédica em Seres Humanos e traduzida para o português. Muitos pesquisadores creem que essas normas são feitas para reprimir a criatividade dos pesquisadores, porém elas são necessárias para o bem-estar dos pacientes. É notória a necessidade de regras para a pesquisa em seres humanos, para evitar a superioridade e garantir a proteção aos pacientes, assim como a Declaração de Helsinki assinalava que o bem-estar do paciente está acima da ciência, o que é importante para que os pesquisadores sigam princípios éticos independentemente do resultado que obterão com a pesquisa. É necessário sempre saber dos males da experimentação e que seja de conhecimento de todos para evitar atrocidades como causadas durante a Segunda Guerra Mundial. Desde os primórdios, os seres humanos vêm buscando melhorias em sua vida por meio dos avanços tecnológicos. No século passado, a bioética passou a atuar na regulamentação da realização de experimentos e vem desde então, por algumas vezes, sendo ignorada. Agora eu vou falar de alguns experimentos que ou violaram a bioética ou aconteceram antes dela entrar em vigor. O primeiro é o caso do David Weimer. Ele é baseado na teoria da neutralidade de gênero, que se um menino fosse dado a educação correta, este poderia ser transformado em uma menina. A identidade de gênero não estaria interligada. Dois gêmeos nasceram em 22 de 8 de 65 e, por apresentarem fimose, necessitavam de uma cirurgia de circuncisão. Foi quando, durante essa cirurgia, o pênis de Bruce foi totalmente queimado. Após algum tempo, a família procurou o Dr. John Money, que ele era psicólogo e sexólogo. E, após a consulta com ele, o mesmo sugeriu uma mudança de sexo na criança. Bruce, então, passou a se chamar Brenda e foi criada uma vulva sedimentar, onde era então seu pênis. Este mesmo psicólogo, ele mantinha um estudo sobre os intersexos, os hermafroditas, e viu nos gêmeos o lugar ideal para implantá-lo. Os gêmeos eles iam a sessões terapêuticas mensais com o mesmo, né, com o Dr. Money. A Brenda, então, né, cresceu e lá pelos 7 anos começou a apresentar comportamentos masculinos. Os gêmeos, então, por causa de Brenda, passaram a sofrer abuso durante as sessões para que ela fosse persuadida a aceitar seu sexo. Anos mais tarde, após essas sessões não serem faladas para os pais, as crianças não contarem nada, os pais decidiram contar para Brenda a verdade. Foi aí então que ela decidiu voltar a ser do sexo masculino e passou a se chamar David, fazendo uma nova cirurgia e criando-se então um pênis. David teve uma vida normal e até chegou a se casar. Anos mais tarde, ele descobriu que o psicólogo ainda divulgava seu caso como sendo verdadeiro. Foi então que ele decidiu ir atrás da televisão, fez um documentário. No entanto, esse documentário chocou seu irmão e este veio a se suicidar-se. Então, problemas pessoais e financeiros passaram a inundar a vida de David. Tudo isso culminou com o fim do casamento e o seu suicídio, em 4 de maio de 2004. Outro caso importante é o caso de Tuskegee. É uma cidade com o mesmo nome no Alabama, que proibiu por 40 anos um número de 400 homens negros a cura da sífilis. Tudo isso para estudá-los. Eles eram convencidos que estavam recebendo assistência médica gratuita
E este estudo era para ver se havia casos de autocura, mas isso não aconteceu. Houve apenas um grande número de mortes e várias pessoas infectadas. Os experimentos nazistas durante a Segunda Guerra foram muitos. Entre eles, temos as lesões cranianas nas crianças, onde eram marteladas suas cabeças para calcular a dureza e a força do crânio, o congelamento de pessoas em tanques de água gelada, para que se conhecesse a fundo a hipotermia. Essas pessoas morriam ou eram mantidas lá por muito tempo. Um fato da Segunda Guerra importante de citar é o médico Joseph Mengele. Ele realizou pesquisas de inanição, chegando a obrigar mães a taparem seus seios para que seus filhos não se alimentassem. Uma outra tortura muito grande dele foi a criação artificial de siameses, onde ele costurava um irmão ao outro e causava gangrena nos locais em que eram realizados esses procedimentos. O uso de seres humanos como sujeitos de pesquisa é essencial em diversos campos da ciência, quando o resultado obtido em animais ou outro tipo de cobaia não seria compatível com o intuito do experimento. Porém, inúmeros exemplos de experimentos antiéticos mostraram necessária uma regulamentação que protegesse os sujeitos de pesquisa. No âmbito internacional, destaca-se a criação do Código de Nuremberg, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Relatório de Belmont. Foi esse último que estabeleceu os princípios éticos básicos da autonomia, beneficência e justiça. No Brasil, a Resolução nº 196/96 foi criada vinculada a estes princípios. Em 2013, algumas alterações foram feitas através da criação da Resolução 466/12. Ficam estabelecidos os conceitos de vulnerabilidade e incapacidade e consentimento livre e esclarecido. A vulnerabilidade ou incapacidade ocorre quando o sujeito possui capacidade de autodeterminação reduzida, como no caso de crianças, deficientes e presidiários, de forma que são necessários cuidados éticos adicionais. O consentimento deve ser completamente voluntário e expresso por um termo de consentimento livre esclarecido, onde o sujeito é claramente informado sobre os objetivos e procedimentos do estudo, e é garantida a sua liberdade de se retirar a qualquer momento, seu direito aos melhores tratamentos após o término e direito à indenização diante de danos. Todo experimento deve ser aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa, que poderá vetar o estudo se considerar que os voluntários correrão riscos desnecessários. Resolução número 1 de 88. Toda pesquisa em que o ser humano for submetido ao estudo deverá permanecer o critério a respeito à sua dignidade e à proteção de seus direitos e bem-estar. A pesquisa em seres humanos deve ser feita apenas se não houver outro meio para obter tal conhecimento. Para uma pessoa participar de uma pesquisa científica, primeiramente ela deve ser informada dos benefícios e riscos que tal experimento pode causar em sua vida imediatamente ou em longo prazo. As pesquisas são divididas em pesquisa sem risco, aquela que não interfere intencionalmente na fisiologia, psicológico e social do indivíduo que participa da pesquisa. São exemplos de pesquisa sem risco, questionários, entrevistas, revisão de prontuários clínicos. Pesquisas com risco mínimo têm finalidade de registrar dados por meio de procedimentos como exames físicos ou psicológicos, de diagnóstico ou tratamento. São exemplos de pesquisas com risco mínimo: pesagem do indivíduo, audiometria, entre outros. Pesquisa com maior risco que o mínimo. São pesquisas onde há risco de prejudicar o indivíduo. Alguns exemplos: estudos radiológicos ou com micro-ondas, pesquisas com novos dispositivos, estudos com procedimento cirúrgico, punção licórica, uso do placebo, entre outros. O ser humano deve também ter sua privacidade na pesquisa, assim só será identificado se autorizar. Resolução 196 de 96, do Ministério de Saúde. Pesquisa com seres humanos devem tratá-los com dignidade, respeitar a autonomia do indivíduo e defender sua vulnerabilidade, garantia que os dados possíveis sejam evitados, não maleficência. Após tal resolução,
ser criada o Comitê de Pesquisas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e da Comissão da Ética em Pesquisa. Resolução 466/12 do Ministério da Saúde. Deve haver o comprometimento e beneficiar ao máximo o indivíduo, o prejudicar ou ao mínimo. Deve haver o respeito do participante, sua autonomia e dignidade, conhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de permanecer ou não na pesquisa, por manifestação expressa, livre e esclarecida. A pesquisa deve ser desenvolvida em pessoas com autonomia plena e não ser a investigação a trazer benefícios para os indivíduos ou grupos vulneráveis. A pesquisa deve estar fundamentada na experimentação prévia feita em laboratórios. Deve-se ter plena justificativa para o uso do placebo, em termos de não maleficência e de necessidade metodológica. Atualmente, em todo o mundo, estão sendo desenvolvidos métodos alternativos ao uso de cobaias vivas em pesquisas científicas. No Brasil, as discussões acerca da redução do uso de seres vivos em pesquisas científicas se iniciaram com a publicação de um artigo por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, em 1989, que propunha a redução da quantidade de camundongos em testes de medicamentos e desinfetantes. Para o futuro, já se pode prever a substituição de organismos vivos em pesquisas científicas por diversos métodos alternativos. Para testes de contaminação de medicamentos, já se pode prever a substituição de seres vivos por amostras de sangue humano. Isso contribuiria para a redução de seres vivos, sobretudo animais que seriam submetidos às manipulações genéticas que poderiam causar danos à sua saúde. Para testes de irritação, já são previstos diversos métodos alternativos para a substituição, como, por exemplo, o uso da carioalantoide, a membrana do ovo da galinha. Ela apresenta os mesmos efeitos vasculares que o olho humano quando em contato com produtos que causam irritação. Para teste de irritação, também pode-se utilizar a amostra de sangue de carneiro, que ao entrar em contato com substâncias tóxicas, sofre alteração em suas proteínas e pode também sofrer o rompimento de suas hemácias, indicando desta forma a irritabilidade do produto. Ainda em teste de irritação, o uso de pele artificial desenvolvida através de células humanas pode contribuir positivamente para a substituição de seres vivos em testes de cosméticos e medicamentos, já que essa pele apresenta características morfológicas e fisiológicas semelhantes às da pele humana. Além disso, já existem também projetos para o desenvolvimento de pele artificial voltadas ao estudo do câncer. Os modelos matemáticos ou computacionais prevêem a reação do organismo ao produto por meio de uma técnica de mapeamento de estudos já feitos anteriormente. Por já se saber os resultados, torna-se desnecessário o uso de novas cobaias vivas nessa pesquisa. Apesar de a ciência se esforçar ao máximo para reduzir o uso de seres vivos em testes, especialistas afirmam que a substituição definitiva de seres vivos por métodos alternativos está longe de ser realidade, pois os testes in vitro eliminam etapas, mas em algum momento será imprescindível fazer testes em seres vivos, para que se possa analisar a reação dos produtos em organismos inteiros.